pessoal da Fórmula 1 está desmontando tudo aqui na Áustria, já levando tudo para Silverstone, porque já nesse final de semana vai ter corrida da Fórmula 1 de novo, e ainda bem, porque a gente teve uma corrida muito boa aqui na Áustria, uma corrida que começou parecendo dominada pelo Max Verstappen. Ele chegou a ter 8 segundos na frente do Lando Norris, que estava vindo em segundo, e aí pouquinho a pouquinho ele foi perdendo essa diferença. Primeiro porque ele pegou trânsito com o pneu duro dele já não rendendo muito bem. Ele acha que a equipe demorou muito para chamá-lo para os boxes e a equipe tinha só um pneu médio usado para colocar no carro dele, tinha também um duro novo, mas o duro não estava rendendo muito bem. Sabendo disso, colocaram o médio usado no carro dele. Na parada, ele perdeu 4 segundos por um pit stop lento da Red Bull, que é uma coisa bastante rara. E depois, na primeira volta do pneu dele, ele deu uma fritada também, algo raro de se ver no Max Verstappen, ele cometendo um erro. E aí, deu no que deu. O Lando Norris chegou nele e eles tiveram uma disputa bastante acirrada por várias voltas. O Lando tentou por dentro, por fora, reclamou muito depois da corrida, chamou o Verstappen de irresponsável, disse que o Verstappen estava se movimentando nas freadas, o que é algo que a regra da Fórmula 1 não permite, e deu no que deu depois. Eles acabaram batendo, o Norris foi tentar na curva 3 por fora, se jogou por fora e o Max acabou tocando nele, um tocando no outro. Na verdade, o Max foi considerado culpado, levou uma punição de 10 segundos, mas é uma punição que acabou não afetando a corrida dele, porque os dois ali tiveram um furo de pneu e acabou sendo pior os danos para o Lando Norris, que abandonou, e o Max conseguiu voltar e foi quinto colocado mesmo com a punição. Muita troca de farpas entre os dois, mas mais do lado do Norris, bastante irritado com o Verstappen. Verstappen dizendo: não, eu não me movi na freada, eu estava me movendo um pouquinho antes da freada, eu sei que para ele a impressão que ficou é essa, mas eu estava fazendo tudo de acordo com as regras. E muita discussão aqui no paddock se esse é um jeito muito agressivo do Max Verstappen disputar a posição, ele sempre foi assim. E o André Stella, que é o chefe da McLaren, falou o seguinte: esse estilo do Verstappen não foi coibido quando ele estava nas disputas com o Hamilton em 2021. E quando a gente não coíbe algo que está fora das regras, depois você paga o preço. Palavras até duras do André Stella, que costuma ser mais político do que isso. E o Toto Wolff, inclusive, foi questionado pela mesma coisa, já que o Wolff é chefe da Mercedes, chefe do Hamilton, e ele, que claro, está tentando atrair o Max Verstappen para a equipe dele, disse que não, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e colocou panos quentes na situação. O fato é que, desde que começou essa rivalidade mais Norris-Verstappen, o torcedor da Fórmula 1 vinha pedindo para o Norris apertar mais, porque entendia que o Norris tinha muito respeito em relação ao Verstappen. Então, pode ser que a gente tenha visto aqui um divisor de águas nessa rivalidade, com o Norris sendo mais duro com o Verstappen. Lembrando que na sprint eles tiveram uma disputa e o Norris saiu falando: eu parecia um amador pela maneira como eu defendi, deixei a porta aberta para ele, e isso não vai acontecer de novo. E realmente na corrida isso não aconteceu. E quem ganhou a corrida foi George Russell, que estava em terceiro lugar praticamente a prova inteira, foi o piloto mais rápido da Mercedes nessa corrida aqui na Áustria e estava fazendo uma corrida solitária ali para ir pro pódio. E ele falou uma coisa interessante, né? Que ele acha que era para ele ter vencido o GP do Canadá e ele chegou em terceiro, e agora a Mercedes merecia um terceiro lugar e ele acabou vencendo a corrida. Segunda vitória do George Russell na carreira dele e a segunda vitória da Mercedes desde que a Fórmula 1 mudou de regulamento em 2022. Mas a Mercedes ainda não chegou lá. Tem uma vitória, mas porque os dois principais rivais aí saíram do caminho do George Russell. Essa corrida de Silverstone, já nesse final de semana, deve ser uma outra prova em que a Red Bull vai ter um rendimento forte, porque tem bastante curva de alta velocidade e aqui eles mostraram que ainda estão melhores do que a McLaren em curvas de alta. Na verdade, todo final de semana vinha sendo
muito mais dominante para o Verstappen do que todos os outros 5 das últimas 5 corridas, né? Então é curioso o que foi acontecendo, só para a gente entender como a Fórmula 1 é um monte de detalhe, né? Mesmo quando o carro está funcionando muito bem, você não escolhe bem o pneu, você fica preso no trânsito, pit stop ruim, e aí a sua corrida muda completamente. Vamos ver se realmente essa disputa entre o Norris e o Verstappen mudou de cara agora, já nesse final de semana em Silverstone. Uau!